Isaías 61, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Eu mandei o data show aí. É porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo da alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Pai, oramos em nome de Jesus. Cremos, Pai, na sua graça e bondade, que o Senhor nos preparou durante o tempo em que cultuamos o Senhor com louvores, adoração, um pouco daquilo que o Senhor tem nos abençoado e tanto, Pai, que tem nos abençoado. Pai, muito obrigado por esse tempo e agora nós precisamos ouvir a Tua santa palavra, a Tua voz. E o que mais precisamos não é só de unção para transmitir essa mensagem, mas que cada um de nós tenhamos também essa capacidade, essa unção de recebermos essa palavra de forma que ela venha produzir em nós o propósito do Teu coração. Aliás, é uma promessa do Senhor de que ela não voltaria vazia sem antes que cumprisse um propósito no nosso coração. Então libera a nossa mente de toda preocupação, toda inquietação, toda ansiedade, Pai, tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa atenção ao Senhor, Pai, a Sua palavra. Pai, nos libera de qualquer espírito de frieza, indiferença, incredulidade, e que aplicamos o nosso coração a Te conhecer mais e mais através da ministração da Sua palavra. Nós repreendemos o mal que tenta nos distrair e roubar essa verdade do nosso coração, e nós determinamos que esse lugar, somente a presença dos anjos do Senhor, pode estar liberada para agir em cada coração, em cada vida. Convença-nos hoje, mais uma vez, daquilo que o Senhor é nas nossas vidas e daquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor, querido. O tema da minha mensagem de hoje é avivamento no Espírito Santo. E eu quero que você diga assim comigo: ser cristão é muito mais que ir a uma igreja. Agora diga a frase completa. 1, 2, 3. De novo, para nos convencermos bem disso. Querido, ser cristão na nossa vida precisa e deve ser um processo contínuo de transformação no nosso interior. Não é participando de um culto, é por isso que nós usamos essa palavra, essa denominação, converter. Porque a nossa vida antes era feita de regras, de costumes, de tradições que não combina mais com o cristianismo. Então, ser cristão é viver esse processo, é uma dinâmica de transformação diária. É permitir também que o caráter de Cristo, ele se manifeste em nós, não apenas em palavras, mas e também naqueles, porque às vezes nós identificamos como crente, as pessoas elas acabam vendo que nós somos crentes porque é paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, né? Nós usamos esses jargões evangélicos para, né, que identifica a gente como cristão, mas não é isso, querido, que precisa estar no nosso coração, mas é uma atitude que passa a revelar Cristo na nossa vida diariamente. Porque essa fé que nós vivemos, essa fé verdadeira que nós expressamos, ela se torna visível somente quando nós produzimos esses frutos. Quando há também coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos. E quando nós buscamos, né, constantemente a humildade, a justiça. Então, a nossa geração ela precisa se posicionar com clareza. Diga assim: eu sou cristão. E eu quero viver isso. Então o pessoal do Data Show
Vai aí que você vai me acompanhando, né? Na projeção aí, tá bom? Então nós somos portadores, né, de um avivamento que ele já começou. Nós não vamos inventar nada novo. Esse avivamento que Deus tem para nós, ele já começou. E nós representamos esse reino de Deus e nós carregamos dentro de nós essa missão de tornar Cristo visível ao mundo como verdadeiros embaixadores da presença de Deus aqui na terra. E isso, querido, é mais que um título. Isso é para nós um chamado à transformação. Cristo, querido, é Cristo ali sendo moldado, né, em nós, não só por fora, na nossa forma de falar, mas sendo moldado também por dentro de nós. Nós sendo moldado por dentro e por fora. Não basta a gente falar bonito, é preciso a gente viver, né, uma vida com coerência, ter atitudes que mostram em cada gesto, em cada escolha nossa, que Jesus faz parte da nossa vida, que nós estamos vivendo essa nova vida. Não dá mais, querido, para a gente ficar escondendo essa luz que está em nós. Jesus diz que nós somos a luz desse mundo, então nós não podemos ficar escondendo. Então é hora da gente se posicionar, e se posicionar com coragem, a gente dizer, eu sou de Cristo, não importa aonde nós estivermos, a gente ter sempre isso no nosso coração, não só uma frase que sai, mas sem mesmo dizer uma palavra, nós possamos mostrar, testemunhar que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Então nós somos sim parte, né, de uma profecia de avivamento. Nós somos esses representantes hoje aqui na terra, vivos, né, do reino de Deus. Nós somos, como eu disse, embaixadores do céu nesse mundo, né, que precisa ver Cristo através das nossas vidas. Eles precisam enxergar, assim como nós um dia enxergamos Cristo na nossa vida. Mas para isso, querido, acontecer, nós precisamos cooperar com o Espírito Santo para demonstrar que a igreja, de fato, é essa embaixada do céu aqui na terra. Todo mundo aqui sabe que é uma embaixada. É um lugar, né, de uma nação que está em outra nação. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos, eles têm um lugar aqui no Brasil, lá em Brasília, eu creio que é lá em Brasília, eu não tenho muita certeza. E esse lugar é um território dos Estados Unidos. Nenhum brasileiro, nem o exército, ninguém pode entrar naquele lugar, porque seria uma invasão de Estado e não pode entrar naquele lugar, a menos que aquela nação permita. Então o Brasil também tem uma embaixada nos Estados Unidos e aquele lugar não pertence aos Estados Unidos. Eles não têm lei sobre aquele lugar. Aquele lugar pertence ao Brasil. Assim a igreja precisa de ser. Um lugar que representa o céu. Um pedaço do céu, onde as pessoas elas possam correr para receber a vida que agora você tem. Então, esse lugar, querido, é para que aqueles que estão com necessidade, eles possam se abrigar. A igreja é e precisa ser esse organismo vivo e poderoso aqui na terra. E isso é que o mundo precisa ver nas nossas vidas. Deus espera isso de cada um de nós. E até a natureza, a Bíblia diz que espera. Olha o que diz Romanos 8,19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O versículo 20 diz, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Olha bem o que diz, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, para que a natureza criada ela seja libertada dessa escravidão, da decadência que ela se encontra, ela precisa, né, perceber, né, que nós recebemos essa gloriosa liberdade como filhos de Deus. Então, essa é a palavra de Deus. E essa palavra, ela é e ela sempre será, precisa ser, o combustível aí que vai alimentar esse fogo do avivamento em nossa vida. Essa, né, gloriosa liberdade como filhos de Deus. Então, querido, é muito diferente do que nós vivíamos antes. Mesmo vivendo ainda com algumas dificuldades, e às vezes dificuldades até maiores do que nós tínhamos antes, nós estamos nesse mundo, Jesus
falou que aqui nós teríamos adversidades, nós teríamos condições adversas, então, mas nós temos um comportamento diferente. Nós temos uma forma de pensar diferente. E é tremendo, porque Deus registrou isso na sua palavra. E aquilo que não só, querido, a natureza, ela guarda, mas também toda a humanidade. Sabe o que? Estas são as boas notícias do Evangelho. São essas que são as boas. A palavra, que ela é avivadora, que ela foi revelada em nós. Nós é que temos essa palavra, nós é que temos esse Espírito. E Deus continua agindo nos dias de hoje através dessa palavra. Mas é essencial que essa palavra seja viva, que ela salte aos nossos corações, mas com poder e com verdade. Sabe, querido, ao ler a palavra de Deus, nós estamos nos enchendo de algo. Não é uma leitura morta. A palavra, quando é só letra, ela é morta. Mas quando ela é espírito e vida, nós nos vivificamos nelas. E é verdade, querido. Sim, o Senhor continua falando nos dias de hoje. E essa é a voz dele que ecoa, né, em cada coração que ouve essa palavra, mas que ouve com fé. Nós não podemos ouvir, né, uma ministração, seja na internet, seja em qualquer lugar, se é a palavra de Deus, aquilo não é só um conteúdo, não é um conteúdo vazio, mas é um conteúdo cheio de espírito e vida. E quando nós ouvimos a palavra para ser avivado, nós vamos nos avivar. Então, e essa palavra para nós hoje, e que eu quero levar ao seu coração, é reaviva. Porque os verdadeiros, queridos, avivamentos, eles são marcados, às vezes, por gritos, mas não antes, né, daqueles gritos que estão percebendo que também está chegando, assim como esse dia do grande avivamento, do encontro da noiva com o noivo, também está chegando o dia do grande juízo de Deus. Então, antes de gritarmos, antes de celebrarmos esses gritos, esses brados de alegria, de louvor, nós precisamos ouvir esse grito que o juízo de Deus também está chegando. E só depois disso é que vem esses outros gritos, esse grito de gratidão, de aleluia, dos brados de louvor. Assim, afinal, a conversão é isso. Primeiro eu reconheço o meu pecado, quem eu sou, a minha pequenez, a minha insignificância, a minha vida, né, pregressa, suja, necessitada de Cristo. E quando isso acontece, eu estou enxergando que o juízo de Deus virá nesse estilo de vida. E eu me arrependo, entrego minha vida ao Senhor. E após isso, então, é que virão os gritos de louvores, de adoração, de gratidão. Porque uma coisa é certa. Como é que nós vamos entender o que é ser perdoado, se a gente ainda não sabe nem o que é ser culpado? Se a gente não se sente culpado de nada, se a gente não se sente acusado de nada, se a gente se sente confortável numa vida de pecado, do que é que nós vamos nos arrepender? Do que é que nós vamos ser perdoados? Do que é que nós vamos nos converter? Então, querido, primeiro é necessário a gente ver essa gravidade do pecado e o peso, né, de culpa que isso traz sobre as nossas vidas. Antes disso, não haverá avivamento. Sem arrependimento, sem confissão de pecado, não tem avivamento. Não há avivamento sem Cristo em nós. Porque o avivamento ele acontece quando há transformação de vida. O avivamento só acontece quando a nossa vida é transformada. Nós não podemos imaginar o crente dizendo, eu sou salvo pela fé, mas ele está vivendo do jeito que ele quer. Está vivendo vida, leva eu. Por quê, querido? Para ter chegado à fé, presume-se que ele passou por uma experiência de enxergar o seu verdadeiro estado, o seu pecado, e dele ver também essa gravidade do juízo de Deus que virá sobre o mundo. Então o avivamento ele começa em crentes ali se tornando de fato seguidores, discípulos de Jesus. Mas é preciso, querido, ter tristeza para se arrepender. É você, querido, ficar triste com o pecado que está não só na gente, mas também na nossa volta. Muitas vezes homens sérios, homens tementes a Deus, intercederam por pecados de outras. Jó mesmo, pelos pecados que ele achava ainda que os seus filhos iam cometer. Que se eles cometessem, Jó já se arrependia por eles. Nós precisamos ser essas pessoas, de olhar para esse mundo cheio de pecado
cheio de questões, e nós também orar por essas pessoas. Nós nos arrependemos pelos pecados da nossa nação, da nossa família, do contexto em que nós vivemos. Não é só do nosso pecado. O mundo, o pecado, a condição do mundo precisa produzir em nós tristeza. Lembra de que eu preguei de Jeremias? O rei, quando olhou para o Neemias, o seu copeiro, e ele viu o rosto de Neemias abatido, porque o seu povo estava escravizado por causa do pecado. E ele então liberou para ser o reconstrutor daqueles muros de Jerusalém, para que o povo voltasse para reconstruir o templo naquele lugar. Então nós precisamos ser esse lugar, querido, onde os tristes possam correr, os pecadores possam correr, e nós somos os intercessores dessa vida. É por isso que a Bíblia diz, Jesus disse que nós precisamos amar os nossos inimigos. Porque, querido, como é que nós vamos ganhar uma pessoa odiando, nós tratando a pessoa sem amor, sem misericórdia? Então o verdadeiro avivamento, ele nasce na nossa vida quando há uma real mudança de vida. Não existe avivamento, não existe fé, não há transformação sem isso. E não basta a gente dizer que a gente é salvo e a gente continuar vivendo de qualquer maneira. Quem realmente encontrou a fé, primeiro, pelo o confronto aí que o pecado ele produz em nós, e ele também já reconheceu esse juízo de Deus. Então o avivamento genuíno ele começa quando isso acontece. Aqueles que se dizem crentes se tornam crentes verdadeiros, discípulos de Jesus. E esse processo, sempre, ele vai passar pela dor do arrependimento. É sentir essa tristeza diante do pecado e não se conformar com o mal que está nos cercando. O avivamento verdadeiro, ele acontece quando o coração é transformado. Não há como a gente viver o mover de Deus sem mudança de vida. Não basta a gente dizer que é salvo, mas a gente continuar vivendo como se nada tivesse acontecido na nossa vida. A salvação é algo poderoso, querido. O encontro com o Espírito Santo, essa habitação que Deus é em nós, que Ele está em nós, é algo muito poderoso. E essa fé genuína, ela nasce quando o pecador se vê diante da santidade de Deus. E aí ele passa a reconhecer a sua culpa e ele entende esse peso. E é nesse encontro, querido, que nós temos com a graça de Deus, que essa graça começa a operar e a nossa alma, ela é despertada para viver uma nova vida. Então o avivamento ele começa quando os crentes deixam de ser apenas ouvintes e passam a ser seguidores de Jesus. Crentes passam a negar-se a si mesmos para viver para Cristo. Por isso Paulo diz que tudo ele considerava esterco, tudo ele considerava inútil, porque ele queria viver essa vida, por causa dessa vida que agora ele vivia em Cristo. Mas tudo isso começa em nós, com o coração quebrantado, um coração quebrado. É com a dor que nós temos de ver o pecado ao nosso redor e o desejo ardente em nós pela santidade de Deus em nós e também na igreja. E eu sei, querido, que os tempos são outros, mas a palavra não muda. Nós podemos dizer tantas coisas que é diferente daquele tempo. Pois é, querido, eu quando penso direito, eu tenho certeza que aquele tempo era bem pior do que hoje, porque muitos, por não negar viver essa vida aqui, por não negar que essa era a vida que vivia, eles eram decapitados, eles eram crucificados, queimados vivos. Nós não temos isso, nós temos liberdade para o avivamento. Eles não tinham e viviam aquele avivamento. Os tempos são outros sim, e é por isso mesmo que a Bíblia nos exorta a voltar, a buscar as veredas antigas, e é para lá, querido, que nós temos que voltar todo dia e toda hora. Jeremias 16 diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Essa, querido, é a condição da humanidade. Deus está dizendo, volte às veredas, veredas é caminho, volte às práticas antigas, volte ao que é certo, volte à minha palavra. Porque você voltando por esse caminho, o bom caminho, você andando por esse caminho, você vai achar descanso para a vossa alma. Sabe por que nós vivemos tão ansiosos, depressivos, preocupados? Porque nós fazemos muitas vezes como esse povo. Deus está aconselhando, mas aqui o texto está dizendo, eles dizem, não andaremos. E o mundo, querido, está tocado. E a igreja está sendo levada para essa condição de não andar
nesse avivamento que a Bíblia nos ordena. E sabe, queridos, houve um tempo em que essa cultura, né, secular, ela era influenciada, e muito, muito influenciada pelo cristianismo. O mundo, ele imitava tudo que a igreja fazia. A arquitetura das igrejas, querido, passava a ser um modelo para as construções das casas, dos palácios. O mundo, querido, imitava a música da igreja. A música clássica, ela não surgiu de outra coisa senão da música que era tocada na igreja, a música sacra. Daí surgiu a música clássica. A igreja, ela naquele tempo, ela estabeleceu, né, uma cultura. A igreja era o organismo que influenciava, e isso trouxe uma revolução na cultura daquele tempo. Nós não estamos nem falando dos tempos lá de Jesus, e era assim também, mas esses são os tempos mais atuais. Mas agora, querido, o que é que nós podemos dizer, o que é que nós podemos ver? Não tem uma coisa que acontece no mundo que acaba mais cedo ou mais tarde chegando à igreja. A igreja está muito contaminada com as coisas do mundo. É roupa, é forma de relacionar, é namoro, é vício. Igrejas, queridos, estão adotando os vícios, igrejas grandes. Vício de se fumar na hora do culto, vício de beber um whiskyzinho na hora, né, do culto, nos intervalos. Às vezes chega lá na sala do pastor, tem um whiskyzinho, tem um charuto. Lá isso está acontecendo na igreja. E não se tem mais um padrão de vestimento. E umas músicas doidas que se tocam, querido, imitando a música do mundo, e ainda acabam dizendo assim, é para louvar a Deus. Parece que cantar para Deus vale tudo. É todo tipo de dancinha, todo tipo de ritmo. Vale se for para Deus. Ah, é para Deus, é para Deus. É esse tipo de música esquisita, mas é para Deus. E aí, querido, a igreja ela vai se degenerando. É por isso que não experimentamos o avivamento. Mas sabe por quê, querido? Porque nenhuma cultura ela é neutra. Nenhuma cultura ela é neutra. Para se estabelecer uma cultura na igreja, Jesus andou 3 anos com aqueles discípulos e foi difícil. Se ele não enviasse o Espírito Santo, mesmo andando com eles, isso não ia ser feito. Então, no mesmo Espírito que habitou naqueles homens, que habitou em Jesus, habita em nós, para mudar a cultura daqueles que estão à nossa volta, da nossa nação, da nossa cidade, da nossa rua. Nós precisamos ser agente de uma cultura diferente. Porque quando nós seguimos, querido, essa tendência cultural do mundo, nisso não vai ser de forma nenhuma inofensivo para nós, para o reino e para o mundo. Então, quando nós passamos a adotar valores que são moldados por uma determinada cultura, nós acabamos permitindo que aquilo que essa cultura representa e pratica, isso possa penetrar na nossa vida. Assim, nós formamos pessoas expostas, pessoas suscetíveis à influência desse sistema. É isso que nós passamos a formar, querido. Quando o nosso comportamento, nossas atitudes não é diferente. Eu acredito que é justamente isso que o Senhor está nos despertando para a gente receber nesse tempo, querido. Sim, há uma espécie, parece que ela é uma febre espiritual, glória a Deus por isso, e Ele está se manifestando, essa febre no corpo de Cristo. É como se essa febre ela fosse um sinal que existe no corpo de Cristo uma infecção ali, algo interno, algo que se ele não for tratado, pode levar, como tem levado igrejas, instituições à morte. Tudo muda, querido, ele acaba, até uma empresa, quando aquela cultura ela é desfacelada, tudo aquilo termina. O avivamento é trazer vida ao que está morrendo. Sabe aquela pessoa que ela tem uma crise ali convulsiva e ela é socorrida e passa a ter ali, né, algumas ações para que ela volte a viver. Isso é avivamento, para que ela possa se levantar. E a igreja é esse hospital, onde as pessoas elas vão vir convulsivas, né, elas vão vir confundidas, elas vão vir sujas, e nós precisamos ter essa vida, ser esse organismo vivo. Queridos, esse Deus, ele é tão maravilhoso, que em tempos de morte, em tempos de desânimo, Ele sempre levanta os avivalistas. Pessoas que eles vão marcar o mundo, e nós vemos muitos contemporâneos. John Wesley, Charles Finney, Charles
Spurgeon, Moody, mas tantos outros homens e mulheres, eles tiveram uma característica única, que é própria de um avivalista. Eles tiveram uma marca, querido, no coração. E eu diria que a marca maior no coração é a oração. É viver uma luta diária contra esse único inimigo que enfraquece a igreja, o pecado. Esse inimigo é mortal. Não há nada que possa enfraquecer mais uma igreja. Não há demônio, nem é o mundo, nem a carne, nem perseguição. Mas é o pecado. O pecado tem o poder, querido, de matar a obra de Deus em nós. Por isso, esses homens que nós citamos e tantos outros, eles lutaram, querido. Eles foram homens de oração. Lutaram em oração contra a morte que vem através do pecado. Quem aqui que deseja ser, nesses dias, um homem ou uma mulher como esses homens aqui, que lutam, levanta contra o pecado, contra uma cultura que não agrega nada à igreja, mas você é um diferencial para transformar a cultura de um povo. Então, desde, querido, do Antigo Testamento, nós vivemos ali, vemos diversos períodos que o povo ele precisou de um avivamento. E isso, querido, acontece com grandes nomes da fé ali na Bíblia, e eles foram animados por Deus para levar ânimo numa condição, num tempo que era necessário. Eles estavam, o povo estava desanimado, até mesmo muitas vezes esses homens estavam fracos, mas eles foram reavivados para avivar o povo de Deus. E esse é o convite de Deus para nós hoje. Por exemplo, Abraão, ele trouxe a fé viva para aquela geração. José, que ele renovou a esperança ali do seu povo. Moisés renovou a esperança de liberdade do povo hebreu ali no Egito. Josué que avivou o povo para entrar naquela terra santa. Imagina aqueles milhões de pessoas desanimados, mas ali estava Josué, que depois assumiu o lugar de Moisés, que é outro também. Samuel, num tempo em que o pecado estava dominando, ele foi ali uma boca de Deus. Esse é o apelo de Deus para nós precisamos ser essa boca de Deus para essa geração. Davi, que ele ensinou o povo a temer e também a louvar a Deus. Elias, que ele avivou o povo ali mostrando os milagres, os grandes milagres do Senhor. Neemias e Esdras, quando eles reconstruíram os muros de Jerusalém, é bela, é linda, você pode ler esse livro de Neemias, como aquele povo reagiu a esse avivamento através de Neemias. Zorobabel, Zacarias e Ageu, eles profetizaram a reconstrução do templo. O rei Ezequias, que ele faz uma reforma religiosa, ele aboliu a idolatria que estava massacrando o povo, lendo e trazendo de volta a lei do Senhor. O rei Josias, que ele reencontrou os livros da lei e ele leu para o povo. Isso trouxe um grande ânimo, trouxe um louvor que a Bíblia diz que de muito longe se ouviam os cânticos e os gritos de arrependimento daquele povo. Isaías, que reanima o povo de Deus, consolando. E aí nós vamos seguindo, e até João Batista, que ele prepara o caminho para aquele avivamento proclamado, proclamando ali o arrependimento do pecado daquele povo. Arrependam-se e sejam batizados. E veio Jesus com esse mesmo discurso, trazendo avivamento. Mas saibam, queridos, avivamento verdadeiro só vem quando o Espírito Santo realiza. Não existe avivamento do nosso querer, da nossa vontade. Nós não temos nem condição. Você pode fazer a melhor universidade de teologia, você pode fazer qualquer uma. Você não terá avivamento se não for pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que veio até Jesus para ele fazer o que fez. E é esse mesmo Espírito, ele foi derramado sobre a igreja do Senhor. Esse mesmo Espírito. Por isso, o texto de Joel, ele nos mostra, dentre muitas outras coisas, 3 coisas que nós precisamos receber para a gente ter o avivamento. E esse texto deixa muito claro, mostrando que o avivamento ele só vem pelo poder do Espírito Santo. Joel 2:28 diz: e há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Olha as consequências, é disso que eu quero falar, de um derramar do Espírito Santo. Profecia,
sonhos e visões são restaurados. Como então é que eu posso me preparar para o avivamento? Primeiramente, profetizando. Diga, profetizando. Diga, profetizando. Profetizar não é declarar o que os olhos naturais enxergam, mas sim o que o coração crê. Foi assim, querido, que Ezequiel, no capítulo 37, ele fez. Deus disse, está vendo o que você está vendo aí no vale de ossos secos? Eu não estou vendo um vale, eu estou vendo ossos secos. Deus diz, profetiza esse vale de ossos secos. Ele diz, segundo a sua palavra, eu vou profetizar. Então, querido, pare de enxergar os ossos secos e virar as costas. Paremos, todos nós, de ver o vale, a condição do mundo e virar as costas. Não, profetiza. Porque quando Ezequiel profetizou, aqueles ossos secos se transformou num grande exército de soldados. Então é isso que nós precisamos fazer, profetizar a esse mundo que está tão seco, tão necessitado da presença, do óleo, da unção de Deus. Lembra que Jesus, do mesmo modo, então eu estou dizendo que é da palavra, nós profetizamos a palavra. Jesus, ele afirmou aí com fé, quando ele estava diante de Lázaro naquele túmulo ali, ele diz, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então ele liberou essa palavra. E é assim que nós precisamos, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu não aceito isso da minha família, eu profetizo isso na minha rua, na minha nação, na minha célula, na minha igreja. Eu profetizo isso no meu estado, na minha cidade, eu profetizo e nós temos a boca, somos a boca de Deus para essa geração, amém, querido? Ezequiel e Jesus, eles falaram conforme a palavra do Senhor. Como é que eu posso também preparar? Eu disse, profetizar, também sonhar, é sonhando. O texto de Joel diz, os velhos sonharão. Qual é a mensagem? Olha, seu Daniel, nunca é tarde. Os mais velhos, você está pensando que acabou o seu tempo, querido? Não acabou não, está começando agora. Você está no começo, assim como Caleb, aos 80 e tantos anos, ele se sentia como um cara de 40 anos. E eles me dão aquele monte, lá tem gigantes, vão acabar com você, Caleb. Eles serão como pão para nós. Nós vamos lá e vamos acabar, e a terra é nossa, a promessa é nossa. Deus me deu aquela terra, e é lá que eu vou. Então ele profetizou, segundo a palavra, ele disse, Deus já me falou isso lá quando eu tinha 40 anos, e agora com 80 anos eu me sinto como aqueles 40 anos e eu vou possuir aquela terra. Ele não parou de sonhar, querido, ele não esqueceu dos sonhos por causa da idade. Sonhar, querido, para nós tem que ser um ato de fé, é imaginar aquilo que ainda não existe, é contemplar com os olhos da alma aquilo que Deus pode fazer. Sonhar, querido, não é enxergar com esses olhos, mas é com o coração. Não é com os olhos naturais. É enxergar aquilo que esses olhos não estão vendo. Isso é sonhar. Quando esse profeta Joel falou sobre o avivamento, ele diz, os vossos velhos sonharão sonhos. Qual sonho? Que já foi esquecido, foi perdido. E isso, querido, é poderoso, porque Deus, Ele está dizendo que nunca é tarde para a gente sonhar novamente. E o avivamento, querido, não é para os jovens. O jovem tem a força, a Bíblia diz, mas eles precisam da experiência dos mais velhos, dos sonhos dos mais velhos. Os jovens ainda não sonham, eles têm a experiência, eles têm a força, e se não for o sonho dos velhos, é a experiência. Até dos sonhos que não se realizou, talvez o jovem vai sofrer mais, é por isso que tem que ter essa conexão de geração. Então não é só para os jovens, que estão cheios de energia, mas é também para os que acham que essa estação do sonho é uma coisa do passado. Não, querido. Querido, eu tenho muita coisa, talvez não muito tempo para estar à frente dessa casa, dessa igreja, mas eu tenho muito tempo ainda para trabalhar. Eu tenho muita coisa que fazer e eu quero chegar talvez os 100 e dizer, eu me sinto como se tivesse 50. Liberar essa palavra, amém? Você toma posse. José, ele sonhava com algo muito grande, querido. Ele via pela fé um futuro que Deus ia levantar ele para liderar e salvar o seu povo. Você pode conferir isso em Gênesis 37. Os seus irmãos zombavam dele. Quando ele falou isso aí, eles tentaram calar os sonhos de José.
E ele foi ali vendido, ele foi esquecido, querido, numa cadeia, depois de ser vendido, jogado num poço, vendido, e depois de se tornar escravo no Egito, ele foi esquecido naquela cadeia, injustiçado. Mas o sonho de Deus que estava dentro dele não morreu. Que sonho morreu na sua vida? Porque os sonhos, querido, que vêm de Deus, eles podem até adormecer um tempo, mas ele não vai morrer nunca. Nunca vai morrer o sonho de Deus. Nada de Deus morre, nem a morte morre para Deus. Nem a morte. Talvez você já tenha parado de sonhar, né? As decepções, às vezes os anos, a idade, as lutas, isso às vezes pode até ter apagado um certo brilho aí no seu coração, mas o avivamento começa justamente aí, quando o brilho apaga, quando o cansaço vem. Porque só haverá avivamento se tiver um mortamento. Onde tem morto que precisa viver. É ali que acontece. Então, quando Deus reacende os sonhos ali em nós, que o tempo tentou apagar, é sonhar de novo, é abrir espaço para que o Espírito Santo reacenda dentro de nós essa visão. A visão de uma esperança, a visão do propósito. Deus tem um propósito para todos nós. E essa visão, esse sonho nós não podemos perder. Sonhar, querido, é lembrar que Deus ainda tem promessas, que há coisas novas à frente. É pensar e sonhar. Minha história na terra não terminou. Eu tenho muito o que fazer aqui. Quais são os sonhos de Deus que você já esqueceu? Talvez o sonho que você tinha de servir a Deus, de ver a sua família salva, de restaurar, talvez o seu ministério, de você voltar a liderar, talvez uma célula, talvez um departamento. Talvez aquele sonho, eu vou ser grande, né, espiritualmente. Mas nós podemos, querido, barrar esse sonho. Nós podemos cessar, nós podemos matar esse sonho. Aliás, o diabo é o maior ladrão de sonhos. É ele que sopra, já foi o seu tempo. É ele que sobra, não dá mais, não gostam de você, desprezaram, você está na prisão. É ele que sopra isso ao nosso coração. Mas hoje o Senhor te chama, volte a sonhar, querido. Então, porque quem volta a sonhar, volta a viver. E aonde a vida é que o avivamento vai encontrar ali espaço para florescer, para frutificar. Você quer isso, querido? Como é que eu posso viver esse avivamento? 3, não perdendo a visão. Os vossos jovens terão visões. Ver significa ter essa visão espiritual, como eu disse, não daqui, mas que vem de Deus. E é também contemplar aquilo que antecipadamente a gente não tem, mas a gente já antecipa isso. É antecipar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Isso é fé. É enxergar aquilo que não existe. Porque às vezes, querido, a gente não vê como Deus vê. Tem um camarada na Bíblia chamado Geazi, lá em 2 Reis, capítulo 4, depois você pode ler. Elias diz para ele, havia a morte de um menino, né, do filho único de uma mulher, e ele foi lá, Elias deu o cajado para ele, vai lá e coloca sobre o menino para ele ressuscitar. E ele foi, colocou, e ele voltou dizendo, Elias, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Porque esse Elias era um homem egoísta, era um homem, Geazi, era um homem egoísta, um homem ambicioso. Às vezes a gente pode até imaginar o orgulho, né, talvez, quando ele pegou aquele cajado, e às vezes a gente vê isso quando entrega um ministério, quando ordena, quando libera uma unção sobre alguém, parece que aquilo explode na vida e a pessoa, ao invés de crescer, ela diminui. E a gente pode enxergar isso na vida desse rapaz, ele com aquele cajado de profeta, aquele cajado que Deus tinha dito ao profeta, Elias, põe na água, você vai abrir. Ele abriu o Jordão com aquele, né? Então, possivelmente, ele imaginava que grandes maravilhas iriam acontecer quando ele colocasse aquele cajado sobre o menino ali. Mas não houve sinal algum, querido. E a gente vive esse tempo. E nós recebemos unção, nós às vezes orgulhamos da unção, mais do que aquilo que a unção diz sobre nós. É possível sim, querido, que a gente tome a palavra de Deus, que ela é poderosa para dar vida.
Mas usar essa palavra sem obter nenhum efeito, nenhum resultado, usar essa palavra sem sentido algum, é possível. É disso que eu estava falando quando nós usamos apenas o jargão. Parece que quando oramos para uma pessoa, liberamos cura em nome de Jesus, amém. Mas a fé, ela precisa ser mais do que isso. Nós precisamos sonhar essa cura, profetizar essa cura, nós precisamos ver essa cura. E isso, querido, é perfeitamente possível. O cajado ele só será útil se você estiver em contato com aquele que é vida, com aquele que é poder. E esse cajado era a figura de autoridade. Quando o rei era ungido, ele recebia esse cetro. Que dizia, agora você tem autoridade para reinar. Deus deu para nós toda a autoridade para reinar, amém, querido? Ele diz que com ele nós reinaríamos nessa terra. Muitos que estiveram, querido, naquele deserto com Moisés, eles não puderam entrar e ver a terra prometida por causa do pecado, da murmuração. Nós não podemos ser assim, nós devemos ser como Noé. Noé, Deus falou para ele, constrói uma arca, não deu uma serra elétrica para ele, não deu um martelete, não deu um pregador de grampo, não trancou os bichos no lugar, não deu madeira para ele aplainada, no tamanho certo, não preparou numa usina o betume, o petróleo não, ele disse, construa uma arca. E nós devemos ser como esse Noé, que ele profetizou. Ele viu a arca que Deus disse para ele construir. Ele já estava vendo a realização dessa arca e o que ela iria fazer, salvar a vida daquele povo se tivesse entrado, quantos tivessem entrado, teria sido salvo. É isso que ele viu, é isso que ele sonhou. Entrou muita gente? Não, só a sua família. Só a sua família entrou ali. Mas ele não deixou de sonhar. Ele não deixou de acreditar. Ele construiu o que Deus havia dito para ele. Então profetize, sonhe, querido. E veja esse avivamento. O avivamento, eles estão acontecendo. E por isso nós acreditamos que Deus tem um avivamento para nós aqui de Irati. Amém? Deus tem um avivamento para o Paraná, Deus tem um avivamento para o Brasil, Deus tem um avivamento e está acontecendo para o mundo, e nós precisamos entrar nesse ambiente de avivamento. Um avivamento, ele é fruto de oração. Por que que nós estamos clamando? Vamos orar, participe dos turnos de oração, porque avivamento não vem. Todos os avivamentos que nós falamos, lemos, que nós pregamos, os contemporâneos, veio não de uma igreja com muita gente, veio de uma pessoa. Todo avivamento partiu da oração de uma pessoa. Esses nomes que nós citamos e tantos outros avivamentos mais recentes, viram porque alguém, uma pessoa se levantou para orar. E para acontecer a transformação, querido, na nossa vida espiritual, é necessário que a gente esteja buscando continuamente a Deus. Ou seja, um avivamento ele é uma renovação espiritual que causa aquele fervor, aquele ânimo, aquela alegria, aquela vontade de fazer. É aquela dedicação ao nosso Senhor, que Ele dedicar a Ele mais do que qualquer outra coisa, mais do que família. Jesus diz, olha, se você não aprender a aborrecer família, pai, mãe, tio, filho, você não é digno de mim. E às vezes nós usamos os presentes que Deus nos deu, família, filhos, ministério, nós usamos a empresa, nós usamos o trabalho para afastar do que é o nosso propósito. É por isso que nós nos enfraquecemos, porque diz, busque-me em primeiro lugar, e eu mesmo acrescentarei o que você precisa. Deus precisa ser buscado. Então eu volto a dizer, os avivamentos, eles têm essa marca, a oração, que é uma luta comum ali contra esse único inimigo que tem o poder de enfraquecer a igreja, que é o pecado. Não há nada que possa enfraquecer uma igreja, não há demônio, não há mundo, não há carne, não há perseguição. Mas é o pecado, é a negligência que mata a obra de Deus nas nossas vidas. E para concluir, querido, o tempo que nós vivemos é uma clara manifestação da promessa de Deus. O tempo que nós vivemos, a Bíblia diz que nos últimos dias, é o que nós lemos em Joel 2, Ele derramaria do seu Espírito. Então há um derramamento do seu Espírito sobre toda a carne. Aqueles que se submetem, se entregam a essa verdade, são cobertos, são preenchidos com o Espírito Santo. E o Senhor, Ele continua despertando os corações, Ele continua reacendendo, queridos, sonhos.
e levantando uma geração que é cheia de poder. A gente consegue ver isso dentro da igreja, uma geração faminta, sedenta, que qualquer coisa que você fala, você marca uma diversão, eles estão lá divertindo, você marca uma hora para servir, eles estão lá, marca uma oração, eles estão lá. Sempre há os remanescentes, querido. Há um povo avivado, e o convite de Deus é que não seja uns remanescentes, mas que todos nós sejamos remanescentes para esse mundo tão necessitado de avivamento. Amém, querido? Lembre-se que o avivamento que nós buscamos, ele não vai começar do lado de fora, não vai ser nessa pregação, mas é dentro de nós. A pregação pode te levar a isso. Mas não é só ouvindo, é quando nós nos rendemos completamente à presença do Espírito Santo. Então, se o seu desejo, querido, é ser parte desse mover, abra o seu coração para o Espírito de Deus. Abra a sua vida para o Espírito de Deus. Abre, sonhe, não pare de sonhar, não pare de profetizar, não deixe de ver mais do que os seus olhos naturais. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Então acredite, querido, em você também será derramado esse Espírito Santo. Amém? Em você também será derramado esse Espírito Santo. Já foi. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você. Ele habita em você. Agora, habitando, Ele quer batizar você. É esse batismo, querido, do Espírito Santo. É esse envolvimento, esse preenchimento total, né, do Espírito Santo que vai levar você a viver essa vida avivada. Essa vida cheia, né, de desejo de ver a obra de Deus crescer, de ver a igreja manifestando a pessoa do Senhor Jesus. É esse desejo de ser luz e sal para esse mundo tão destemperado, para esse mundo tão nas trevas, querida. Eu e você fomos convidados a ser isso. Então, meu apelo, querido, ao meu coração, pode subir os meninos e as meninas, quer dizer, a menina, né? O apelo do coração de Deus, querido, é que nós despertemos para isso. Vamos ser uma igreja que Deus olha e diz, essa é uma igreja diferente, essa é uma igreja viva. Eu posso usar esses meus filhos para trazer alegria onde há tristeza, para trazer riso onde há choro, para curar pessoas que estão tão necessitadas, ali mesmo, pertinho da sua casa. Alguém esperando que você o convide, que você fale de Jesus, que você ore. Mas antes de fazer isso, sonhe com a salvação dele. Profetize a salvação dele. Veja ele nesse lugar adorando ao Senhor. Contemple isso com fé, querido. Profetize isso com fé. E nós vamos ver as coisas acontecer. Querido, quando eu vim para cá, quando eu vim para esse lugar, não existia uma igreja. A comunidade de alcance não existia em lugar nenhum. Lugar nenhum. Começou aqui com um grupo pequeno. Uma família, praticamente, ali um grupinho muito pequeno. Foi assim que começou. Mas você acha que se eu não visse algo grande, se eu não estivesse vendo e profetizando e acreditando e orando por algo grande, qual é o sentido da gente ficar aqui? Para que nós precisaríamos de 6 famílias para cuidar de 8 pessoas? Né? Cristina era as primícias. Igor veio um pouquinho depois, mais durão, mas veio depois. É assim que Deus faz, querido. Não fique preso, sabe, a nenhuma mesquinharia. Não fique preso ao pequeno. Deus é um Deus grande. O avivamento, quando vem um avivamento sobre um povo, uma vida, uma família, uma igreja, aquilo é espalhado no mundo inteiro. As histórias que nós contamos, querido, começou ali com uma pessoa avivada. E foi isso que nós acreditamos quando viemos para cá. Uma ideia, né, a princípio, maluca do Luciano. Pastor Luciano. E ele me chama. Viemos para cá, chegamos aqui, querido, totalmente sem saber o que fazer, nem tinha o que fazer, a não ser orar. E acreditar e crer. E gastávamos horas, com a cara no nosso tapete, um tapete sujo, todo cheio de poeira,
Não podia orar muito ajoelhado, não, porque senão você saía de lá com sinusite, renite, tudo quanto é zite, saía. Hã? Era um carpê, não era tapete, era um carpê. Né? E deu o que fazer para a gente fazer. A dona da casa arranca aquele negócio, nós estamos ficando tudo mal, né? Mas era eu, a Márcia, o Jonathan, a Melissa ali, com a cara naquele lugar, e eles pequenininhos ainda, orando e profetizando. E aos poucos começam a chegar pessoas iam em casa, e a gente não conhecia. Pessoas que estavam com problema no casamento, problema de saúde, eles iam em casa. De repente, chegou uma multidão de ciganos, eram uns 15 ou mais, chegaram na minha casa. Foi um tempo muito precioso, muito precioso. Ver aqueles ciganos adorando ao Senhor, né? Servindo ao Senhor. E assim, querido, Deus espera que a sua casa seja essa embaixada, a sua vida seja uma embaixada. O seu trabalho, lá no seu trabalho, você precisa ser uma embaixada de Cristo. Quando tiver um problema lá, até o chefe e o dono correr para você. Preciso da tua oração. Quantas pessoas aqui, eles me ligam, pessoas que nunca vieram na igreja, mas quando estão com dificuldade, eles ligam, eu preciso que você ore para mim. Porque sabe que existe uma embaixada. Vamos assumir esse papel de uma igreja viva? Não uma igreja, querido, nós não vamos experimentar avivamento vindo na igreja aos domingos. Esqueça, isso não existe. É uma vida de oração, é uma vida no altar, é uma vida no Espírito. Isso nos leva a ser uma igreja diferente. A igreja que Jesus pagou um alto preço. Por que Jesus daria vida para uma igreja morta? Jesus não está morto e a igreja não pode estar morta. A igreja é o organismo mais vivo e ninguém pode matar. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão. Então, se eu não quero, se você não quer, querido, ser avivado, você vai ver pessoas sendo avivadas. E o conselho de Deus é: tema o Senhor, tema o dia do juízo de Deus, porque Ele virá. Esse juízo virá. E eu quero, querido, se tenho que fazer, antes de dar os meus gritos de glória a Deus, de aleluia, de gratidão, eu quero dar os meus gritos de arrependimento, de dor por causa do pecado, não só meu, mas o pecado do mundo, o pecado da igreja, o pecado da família, o pecado da nossa nação. E eu queria te dar essa oportunidade de você fazer isso agora. Como você vai fazer? Não importa, ajoelhado. Eu gosto muito de ajoelhar. Parece que é um estado de humilhação diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o maior. Então, se você quer fazer, é um tempo que primeiramente nós vamos nos arrepender. Talvez pela nossa inércia, nossa falta de busca, de oração, de leitura, nossa falta de arrependimento, do temor de Deus, do temor da ira de Deus. E aí vivemos como queremos. Vamos fazer isso, querido? Você concorda comigo? Se concorda, levanta a mão. Se você não tem nada que se arrepender, fica com a sua mão abaixada e nem precisa orar, porque agora é um momento de arrependimento e confissão, para que Deus comece a nos avivar, ainda hoje, amém? Aleluia.